Bem-vindos a mais essa nossa conversa sobre o devocional Quando o Céu se Move, do Elton Batista de Melo. Hoje a gente avança para a terceira semana dessa jornada. Isso aí. Prontos para mais descobertas. Antes de mergulhar fundo, vamos só recapitular rapidinho, né? Semana 1, a gente viu sobre a provisão de Deus, mesmo com tudo faltando. Lá em Ageu, Deus é o dono de tudo, afinal. Aham. E na semana 2, com Joel, veio aquela mensagem forte de restauração, né? Deus pode pegar os anos perdidos e, pelo arrependimento, transformar tudo em testemunho, recomeço. Exato. E agora, então, vamos preparar o coração para o tema da semana 3. Força e proteção na crise. A gente vai se basear numa passagem, olha, incrível de Abacuque, capítulo 3. Abacuque 3, 17 a 19. Forte mesmo. E a aplicação central que o devocional traz é bem desafiadora. Escolher a alegria no Senhor e firmar os passos na rocha, mesmo quando parece que o chão está sumindo. Um convite tanto. Então, bora tentar entender isso melhor, né? O que significa na prática? Vamos lá. Para começar, acho importante a gente situar, né? O contexto do Abacuque. Não era um tempo fácil ali para ajudar. De jeito nenhum. Não mesmo. O profeta estava vendo muita coisa errada. Muita injustiça social, violência por todo lado, o povo se afastando de Deus, indo para a idolatria. E ainda por cima aquela ameaça constante, sabe? A invasão dos babilônios pairando no ar. Um cenário bem pesado. Medo, incerteza, crise total mesmo. Pois é, e é nesse meio, nesse quase desespero, que o Abacuque solta essa declaração que, nossa, atravessa os séculos. Primeiro, ele descreve o pior cenário possível, tipo um inventário da ruína. Ele não ameniza. Nada. A figueira sem figo, videira sem uva, acabou a azeitona, campos sem comida, não tem mais ovelha, não tem gado. É a falência total. Perda de tudo que sustentava a vida ali. Impressionante a honestidade dele. Mas aí, em vez de só lamentar, ele dá uma virada incrível. Ele diz: ainda assim, mesmo com tudo isso, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha força. Está lá em Abacuque 3, 17 a 19. É, assim, uma fé que desafia qualquer lógica, né? É uma passagem de uma força tremenda. E o primeiro ponto que o sermão da semana 3, que o devocional explora, pega justamente aí. Aceite a realidade sem perder a fé. Olha que interessante. Aceitar a realidade. Isso. Ele não está fingindo que está tudo bem. Ele encara os fatos. A figueira não tem fruto, as ovelhas sumiram, a crise é real, é dura. Essa honestidade é o primeiro passo. Mas aceitar a realidade não é se conformar, né? Tipo jogar a toalha. Não, de forma alguma. Essa é a chave. Aceitar a realidade não é perder a esperança. É reconhecer onde a gente está pisando. É o ponto de partida. A fé que Abacuque mostra não é tipo um otimismo vazio, sabe? Entendi. Não é negar o problema. Exato. É uma escolha. Uma escolha consciente, de olhar para além do caos imediato. É fixar o olhar em Deus, na soberania dele, na fidelidade dele que não mudam, né? Mesmo que tudo ao redor esteja desmoronando. Faz sentido. A fé bíblica não varre os problemas para debaixo do tapete. Ela confia em Deus apesar dos problemas. O devocional até cita o exemplo de Abraão, lá em Romanos 4. Ele encarou a realidade do corpo dele, já idoso, e da Sara, estéril. Sim, lembro dessa passagem. Mas ele não duvidou da promessa de Deus. Ele viu a dificuldade biológica, mas a confiança estava na promessa, não na limitação humana. Essa tensão, sabe? Reconhecer o problema, mas confiar na promessa. Isso é fé madura, preveu. Pois é. Parece contraintuitivo, né? Quase impossível humanamente falando. Totalmente. E aqui está um dos pontos mais radicais dessa fé. O texto diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Tem uma decisão pessoal forte aí. É um ato de vontade. Não é um sentimento que simplesmente acontece. Definitivamente não. As circunstâncias gritavam por lamento, por raiva talvez, mas a alegria dele não dependia do que ele tinha ou não tinha mais. Dependia de quem Deus era para ele, o Deus da minha salvação. Ah, então a fonte da alegria muda de lugar. Sai do externo, do material. Exatamente. Vai para o interno, para o espiritual. Sai do que é passageiro e vai para o eterno. A fonte é o próprio Deus. Então, essa alegria, ela não nega a dor da perda,
mas ela afirma que tem alguém maior que a perda. Perfeito. É uma alegria que pode até conviver com a dor, mas ela transcende a dor. O devocional fala algo muito forte sobre isso. O louvor em meio à crise é uma arma espiritual que nos protege do desespero. Arma espiritual. Sim. Lembra de Paulo e Silas em Atos 16? Presos, machucados, na pior cela. E o que eles fazem? Meia-noite orando e cantando hinos. É verdade. Uma situação terrível. Eles escolheram louvar apesar de tudo. E o resultado? Sobrenatural, terremoto, portas abertas, correntes soltas. O louvor deles, que nasceu da fé e não da situação boa, abriu caminho para o poder de Deus agir. Essa ideia do louvor como arma é impactante. Não é só para quando tá tudo bem. É para quando tá tudo mal também. Exatamente. É uma declaração de confiança. Essa alegria, esse louvor, não são coisas superficiais, forçadas. Elas vêm de saber quem Deus é, o Salvador, a fonte de esperança que nunca falha. A presença dele é a segurança final, mesmo que toda a segurança aqui da terra suma. Encontrar firmeza nele quando o chão some. Essa é a essência. A alegria vira uma expressão de confiança profunda. Confiança no caráter de Deus, no poder dele, no amor dele. Mesmo quando a gente não entende nada do que está acontecendo. É tipo dizer, Deus, eu não estou entendendo, mas eu confio em quem o Senhor é. E essa confiança leva direto para o terceiro ponto, né? Dependa da força de Deus para vencer. Depois de decidir se alegrar, Abacuque afirma, o Senhor Deus é a minha força. Ele sabe que não vai conseguir atravessar aquilo sozinho. Exato, ele reconhece o limite dele. E aí ele usa aquela imagem linda da corça. Ele fará os meus pés como os da corça e me farão dar altaneiramente ou sobre os lugares altos. A corça. O que essa imagem quer dizer pra gente? A corça, ou a serva, né? Ela é conhecida pela agilidade, pela segurança para andar em lugar íngreme, perigoso, cheio de pedra. Onde a gente tropeçaria fácil, ela passa firme, rápida. Então, a imagem sugere que Deus não tira sempre a dificuldade do caminho, os lugares altos, perigosos. Mas Ele nos capacita a passar por eles, com uma segurança, uma estabilidade que não vem da gente. É a força de Deus agindo na nossa fraqueza. Isso me lembra muito Zacarias 4:6, que o devocional também cita. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Parece um reconhecimento claro de que a gente não dá conta sozinho. Exatamente. A nossa força tem limite, né? Ela acaba, ela falha. Especialmente numa crise que se arrasta. Tentar na força do braço é receita para frustração, para esgotamento. Pois é. Mas depender da força de Deus, isso nos conecta a uma fonte que não acaba. De poder, de sabedoria, de resiliência. É um convite para ser humilde, sabe? Reconhecer, eu não sou autossuficiente. O apóstolo Paulo falou disso tão bem, né? Lá em 2 Coríntios 12, sobre o espinho na carne. A minha graça te basta. Isso, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo conclui dizendo que ia se alegrar nas fraquezas para que o poder de Cristo ficasse sobre ele. É um paradoxo, né? É quando a gente reconhece e aceita a nossa fraqueza que a força de Deus aparece com mais clareza. A gente não precisa fingir ser forte o tempo todo. Aceitar a realidade sem perder a fé. Se alegrar no Senhor, mesmo com perdas. Depender da força dele para seguir. São princípios muito fortes. Mas assim, como trazer isso para a vida real? Para o dia a dia de quem está, sei lá, numa crise financeira, de saúde, num relacionamento difícil. O material do devocional tem um guia prático para essa semana 3, né? Sim, tem. E ele é essencial para a coisa não ficar só na teoria, né? O guia dá um caminho diário para a gente cultivar essa atitude de fé. Uma fé ativa, dependente, bem alinhado com aquela aplicação central. Escolha a alegria no Senhor e firme seus passos na rocha. A ideia é viver isso. E como ele sugere fazer isso na prática? Conta mais. Olha, é uma jornada pela semana.
Começa no dia 1 com um convite para ser totalmente honesto com Deus, igual o Abacuque fez lá no começo do livro dele, sabe? Derramando as dúvidas, as perguntas. Sim, ele questiona bastante no início. Pois é. A gente é encorajado a levar nossas fraquezas, nossas angústias para Deus sem filtro, sem máscara. Não precisa fingir que não tá com medo ou confuso. Começar pela honestidade parece um bom jeito de começar mesmo. E os outros dias? Aí a ênfase vai mudando para ação, para a escolha da fé. Dia 2, o foco é buscar refúgio ativamente em Deus. Meditar no Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Não é esperar sentado, é buscar abrigo nele. Aí o dia 3 tem um exercício bem prático e forte. Qual? Listar as dificuldades que a gente está enfrentando, escrever mesmo, mas do lado de cada uma, escrever a declaração de Abacuque 3,17. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. É encarar o problema e reafirmar a confiança ali, na hora. Nossa, esse exercício de listar e declarar deve dar uma mexida na perspectiva, né? Com certeza. É um treino para a mente e para o espírito. O dia 4 continua nessa linha, usando o louvor como arma espiritual, como a gente falou. Lembra de Paulo e Silas? A sugestão é escolher uma música que fale da verdade de Deus e cantar, mesmo que o sentimento não esteja ali no começo. Interessante. E o dia 5? O dia 5 direciona para a oração, mas uma oração focada. Pedir especificamente que a graça de Deus, aquela capacitação que a gente não merece, nos fortaleça bem nas áreas onde a gente se sente mais fraco. É o eco lá de 2 Coríntios 12. Tô vendo uma progressão aqui, da honestidade para buscar refúgio, declarar fé, louvar, orar por força. Exato. E a semana fecha assim. Dia 6, um convite para renovar a confiança esperando em Deus, em silêncio, com expectativa. Meditando em Isaías 40, que fala daqueles que esperam no Senhor e renovam as forças. Às vezes a maior força vem de se aquietar e esperar nele. Esperar nele. E, por fim, o dia 7 encoraja a gente a transformar a nossa experiência em testemunho. Compartilhar com alguém como Deus tem sido nossa força na luta. Igual Abacuque fez no final. Isso não só ajuda os outros, mas firma a nossa própria fé. Olhando para essa jornada da semana, fica muito claro que cultivar essa alegria e essa força na crise não é mágica, né? É um processo. Contínuo. Totalmente. Exige intenção, disciplina espiritual e um redirecionamento constante do nosso foco. Tirar o olho só das circunstâncias e colocar em Deus. Aquela frase do Abacuque, todavia eu me alegrarei, não é um sentimento passivo, é uma decisão ativa. Um ato de vontade baseado na confiança em quem Deus é. Exatamente. E acho que a grande mensagem da semana 3 e do devocional como um todo é essa. Resiliência espiritual de verdade não vem porque não tem problema. As tempestades vêm para todo mundo. A resiliência nasce da nossa conexão com Deus. É encontrar nele a força que a gente não tem, a alegria que as circunstâncias não podem dar, a estabilidade que o mundo não oferece. Abacuque deixou um legado para a gente. Dá para encarar a realidade mais dura sem se afogar no desespero. Dá para escolher a alegria nele, mesmo quando parece que tudo acabou. E dá para andar seguro nos terrenos mais difíceis, não pela nossa força, mas pela força que ele dá. Então, pensando em tudo isso, a implicação prática é gigante, né? Significa que as crises, por mais que assustem, que doam, elas podem ser vistas de outro jeito. Elas podem se tornar, quem diria, o lugar onde a gente experimenta a fidelidade de Deus, o cuidado dele, o poder dele sustentando a gente, a graça dele, de um jeito que talvez a gente nunca veria na calmaria. É um paradoxo poderoso. É um convite, né? Para deixar de ser refém do que acontece e viver ancorado na rocha, que é Deus. Um chamado para viver com intensidade as promessas dele, que não são coisa do passado. São reais, são para hoje e para nós, aqui e agora. Viver essas promessas hoje. É isso. E para a gente fechar essa conversa, fica talvez uma pergunta para cada um levar para casa, para refletir. Como seria se a gente começasse a praticar todo dia, de propósito, essa escolha pela alegria no Senhor,
mesmo quando o sentimento ou a situação dizem o contrário. Que tipo de mudança essa escolha ativa poderia trazer para o jeito como a gente vê e enfrenta os desafios da vida? Uma ótima pergunta para a gente mastigar durante a semana. Com certeza. E para quem sentir aí o chamado para ir mais fundo nessas reflexões, para ter os sermões completos, os guias de cada dia das 7 semanas, o material Quando o Céu se Move, do pastor Elton Mello, está disponível. É um recurso muito rico, em formato de e-book, dá para encontrar na Amazon e na Hotmart. Fica aí a dica. Vale a pena conferir. Muito obrigado por acompanharem a gente nessa exploração da terceira semana. Até a próxima. Até a próxima!